Um, dois, três. Boa noite, pessoal. Sejam Boa todos noite. bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Esse é o nosso primeiro encontro aqui do Alquimia da Unidade, né? Vários irmãos nos prestigiando aí, sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é Roberto Oliveira, por enquanto. Não sei até quando, né? Mas vamos lá. Esse trabalho, né, ele nasceu de uma casualidade, assim. Só não sei o que explicar da presença, porque é uma casualidade dessa de eu estar no grupo do Gilson, que está conosco aqui na reunião também, e conhecer a Vânia lá no grupo, mas nem saberia que nós iríamos se encontrar para fazer um trabalho. Mas foi questão de meses que eu convidei ela para entrar num grupo que a gente faz no domingo, e a gente começou a estudar. Começamos a estudar juntos, começamos a elaborar, e aí veio nas meditações, e os trabalhos foram chegando, e aí a gente formou. Mas o primeiro nome era Ciência da Unidade. E aí a Vânia meditou lá e veio a Alquimia da Unidade. E eu sonhei com uma flor de lótus aberta. E aí eu digo, tá, então vamos juntar isso aí. Né? Se é para ser assim, vai ser assim. Né? E aí nasceu esse trabalho da Alquimia da Unidade. Bom, gente, para vocês terem uma ideia, assim, ó, eu me ausentei dos grupos, estava participando dos grupos, eu me ausentei, comecei a estudar muito, e eu acho que eu estava sendo preparado para chegar nesse trabalho. Estudo de dia e noite, meditação e prática, sabe? E de uma coisa louca, assim, eu pego a Bíblia, pego o Caminho Infinito, pego Ciência e Saúde, pego outros livros do Joel, e é uma coisa louca, assim, estudo, marca com a Vânia, liga, e... Deixa eu dar uma fechada aqui. Nós havia assinado uma carta de intenção de compra de 5 milhões de dólares. Tá. E aí uma coisa louca, né? E a gente... Pô, mas que vontade é essa de estudar todo dia, toda hora, e essa sede? E aí veio esse boom desse trabalho, e aí já veio uma pessoa querendo nos ajudar a divulgar o trabalho, e a coisa foi encaixando. Sem a gente fazer força, assim, sabe? Então, a coisa foi acontecendo de uma maneira natural. Natural. Então, esse trabalho é um trabalho complementar, gente, a todos os estudos, tanto a intermediação do Joel, quanto a parte do professor Hélio Couto, tá? Porque esse trabalho ele complementa. Só que a gente vai entrar num estudo aprofundado dentro das questões, né, nessa primeira classe que a gente vai fazer, das questões da sombra psicológica. Isso é uma coisa que está sendo explicado, mas que não está sendo muito bem entendido. Né? A gente detecta assim, que quando a pessoa ela vai para um estudo metafísico, ela fica ainda um pouco entre os dois mundos, como Joel explica. Né? Mas dentro desses dois mundos, coisas são manifestadas. E a pessoa, ela buga, se ela não tiver uma consistência espiritual. Como eu digo consistência? Consistência dos estudos e nas práticas, e soltar. Muitas vezes a gente não está preparado para soltar. E no meu início foi assim também. Então, eu quase surtei, e se não fosse a ajuda do Sandro lá, que me explicou e tal, né? Então, é muito difícil mesmo. Então, a gente criou esse grupo de acolhimento para acolher as pessoas, para explicar detalhe por detalhe como que isso acontece, quais os processos. Estamos nos aprofundando bastante nessa questão para poder ajudar esses irmãos que estão no estudo metafísico a poderem entenderem mais esse processo de fluir no oceano desse espírito. Vânia. Exatamente. O que acontece? Eu perdi um pouco aí, que eu tive um probleminha aqui, não sei o que você falou, mas vamos seguir. O que é a alquimia? A alquimia é a transformação dos elementos, né? Como que a gente vai transformar algo que a gente não conhece
ou que a gente não quer olhar, ou que a gente não percebe. Porque o que acontece dentro da espiritualidade? Normalmente, a gente sai do degrau da racionalidade e salta para a espiritualidade. Então, não passa pela parte emocional. E aí, os elementos ficam em desequilíbrio, porque a pessoa quer algo, racionalmente, ela entendeu algo sobre a espiritualidade, mas ela não entende por que o conflito existe. Então, por exemplo, muito se fala de ego, porque eu quero eliminar meu ego, porque meu ego é isso, porque meu ego é aquilo. O ego somos nós. Então, matar o ego é nos matar, né? A nossa individualidade é o ego. Eu vou pegar uma banana, eu descasco uma banana para comer, diferente da forma que o Roberto descasca a banana para ele comer, ou seja, eu tenho a minha individuação e ele tem a dele, dentro do mesmo processo. O que a alquimia vai fazer? A alquimia vai fazer você entender o seu processo. A gente tem que passar pela aceitação. Nada, sabemos que não existe nem bem nem mal, né? Então, nada é ruim em nós. Pode parecer desafiador quando a gente está com a mente apenas nos 5 sentidos. Então, a alquimia vai mostrar o que nós podemos ser além dos 5 sentidos. Lá no nosso vídeo de apresentação, eu disse que essa mensagem ela não é uma mensagem nova. É uma mensagem que já está aí sendo proclamada na Terra há muitos anos por muitas pessoas, grandes avatares e outras pessoas que nós talvez nem conhecemos. Mas a forma que a gente está colocando é uma forma nova, porque eu vou me aceitar e vou me atender sem usar ferramentas, sem ficar dependente de uma afirmação positiva ou de determinada forma, que existem tantas por aí e que acaba limitando a pessoa. Olhar para si, olhar para a sombra é muito desafiador e todos nós temos esse processo. Eu costumo dizer, todo mundo quer ser luz, né? Todo mundo quer ajudar o próximo, todo mundo quer se iluminar, mas o que a luz faz? A luz mostra a sombra. A natureza nos dá um exemplo disso com o sol, por exemplo. Se a gente está caminhando na praia e o sol vem subindo, a nossa sombra vai mudando de lugar, né? E somente quando o sol está bem aqui em cima, meio-dia, na nossa cabeça, a nossa sombra está ali bem embaixo nos nossos pés. Então, ficamos sem a sombra? Não, mas temos o controle dela. Pelo exemplo da natureza, a gente entende. O que é pôr a sombra embaixo dos pés? É jogar um tapete em cima dela e não olhar? Não, muito pelo contrário. É olhar e acolher. Se eu tenho um instinto de raiva, eu vou ficar com raiva da raiva que eu sinto? Então, eu não estou amadurecida, meu ego não está amadurecido aí espiritualmente para eu trabalhar com essa emoção. Agora, a partir do momento que eu vou acolher esse sentimento e entender que eu posso fazer diferente, à medida que eu me torno observadora de mim, eu consigo fazer essa alquimia de transformação. E aí eu consigo elevar, dentro de um caminho da espiritualidade, por toda a minha vida, por tudo que eu vou fazer no meu trabalho, eu vou começando a sair dos 5 sentidos, né? A forma que eu olho não vai mais ser uma forma onde eu vou julgar a pessoa. Por quê? Porque eu estou aprendendo a ter controle dos meus sentimentos, eu estou aprendendo a ser observadora de mim. Então, essa é a alquimia que vai levar a gente... Tem alguém falando aí. Essa alquimia que vai levar a gente a seguir os nossos próprios passos, porque tem um mundo de pessoas aqui, 7 bilhões de pessoas que estão buscando a conexão com a espiritualidade.
E a gente está numa época, numa moda espiritual muito grande, com muitas ferramentas, com muitas formas, né? Mas quando a gente olha para o eu humano, as pessoas estão sofrendo. A prova disso é esse momento que a gente está vivendo agora com essa pandemia. Porque a gente aprendeu a vibrar no medo. Então, o inconsciente coletivo, ele é dominante. E as pessoas todas estão vibrando, por mais que façam orações, por mais que usem a máscara, tudo que se precisa, né, para combater o que está aí, a vibração geral é de medo. Então, se eu sou um indivíduo que entendo que não existe o bem e o mal, que tudo já está pronto, que tudo já nos foi dado, e que não tem falhas, e que não tem erro, e que eu me percebo, e que eu olho a minha sombra, e eu posso seguir na conexão com o meu fragmento divino, ou centelha divina, ou semelhança de Deus, como cada um quiser chamar, eu não estou mais nessa vibração. Então, a intenção da alquimia da unidade é trazer essa massa, é trazer essas pessoas para essa mudança desse inconsciente coletivo. Então, não precisa muita gente. É menos de 1%. Mas menos de 1% de pessoas que têm que abrir mão de si. Jesus disse isso, né? Mas o que é abrir mão de mim? E isso não é entendido pelas pessoas, porque as pessoas acabam não seguindo esses passos porque acham que não vai mais poder fazer nada da sua própria vontade. E não é isso. Se nós estamos ligados com a nossa centelha, a gente vai poder fazer tudo que é da nossa vontade, porque vamos estar conectados. Então, esse é um dos passos e um dos pontos mais importantes da alquimia em relação à conexão com toda essa parte da espiritualidade, que a maioria que daqui já conhece, tem alguns que estão chegando aí, que vão começar a entender do que a gente está falando ainda. Roberto? E colocar o machado na raiz da árvore significa cortar os laços carnais que a gente tem. Muitas vezes, estudantes, Joel Goldsmith, ele fala muito um termo abrangente, porém, esse termo que ele fala é tão suave, que ele passa desapercebido muitas vezes. Então, é preciso cortar essa raiz. Mas para cortar essa raiz, precisa ser entendido o sistema emocional. Qualquer evento que aconteça em nosso sistema emocional, ele gera uma bioquímica diferente. E essa bioquímica diferente, um evento de estresse, um evento de preocupação, essa bioquímica ela acaba atingindo o nosso sistema imunológico. Com isso, a pessoa ela entra em degradação de imunidade e ela vai perdendo a imunidade gradativamente. Então, esse processo que está acontecendo agora com a humanidade é a parte consciencial que vai gerando essa bioquímica, essa preocupação, essa massa de pensamentos escura que está pairando no nosso planeta. Isso é necessário acontecer. Mas aqueles que estão envolvidos, aqueles que estão estudando, muitas vezes vão perceber, vão praticar para afiar esse machado e cortar a raiz dessa árvore. E nós aqui da alquimia da unidade, nós vamos ajudar esses irmãos. Porque passa muito por cima, muitas questões da metafísica, por não entender o conceito de sombras psicológicas, né? Tudo aquilo que a gente processa, que a gente reprime de bom e de ruim, vai para essa energia. E aí tem, né, essa sombra individual, coletiva, planetária e assim por diante. Então, de qualquer jeito, de qualquer modo, somos atingidos. E tem mais as mensagens subliminares também, que não tem como a gente
combater isso, a gente precisa treinar a nossa consciência para estar com o pensamento acima deste nível. Então, é um trabalho que a gente vai auxiliar dentro desse sistema, proporcionando às pessoas um estudo profundo. Tá? A gente já fez, a gente usou um método em nosso grupo de acolhimento que levantou certas sombras, que foi um simples questionário de anamnese. E esse questionário ele deixou bem claro para nós o quanto que precisa esse machado ser afiado e cortar essas raízes. Uma enquete, por exemplo, também. Então, essas ferramentas que a gente usa, que a pessoa tem que responder e tem que falar sobre si, é uma coisa desafiadora, porque a pessoa tem que falar sobre ela e aí já vai mexer no contexto da sombra psicológica. Vânia? Exatamente. Essa dinâmica foi muito importante para a gente conseguir perceber aonde essas pessoas que se propuseram a responder o questionário e a enquete que a gente fez estão. Então, são pessoas que estão dando grandes passos em sentido espiritual, mas elas, ao mesmo tempo, não se movem, porque elas não conseguem olhar para a emoção. É como se a espiritualidade ela encobrisse questões emocionais e muitas vezes profundas que a pessoa não quer olhar. Uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, gente, é o seguinte, assim, ó, nossa base, entre outras, é o Joel, né? O material do Joel está pronto. É sentar, estudar e praticar. Está pronto. Tem nada para fazer no material do Joel. Mas e nós? Nós estamos prontos? Então, existem pessoas que pegam todo esse trabalho do Joel e elas transformam a vida delas e a vida de outras pessoas. E tem uma grande maioria de pessoas que não, que estão vivendo o que o professor Hélio Couto costuma chamar de pensamento mágico. A maioria das pessoas está parado nesse degrau e muitas vezes se enganando, porque está ali até numa prática constante, mas ela não quer olhar para a realidade do que está acontecendo da vida dela, ou ela não percebe, ou ainda a ficha não caiu. Então, a gente percebe a reação das pessoas com essas pequenas ferramentas que a gente usou aí como questionário, fazendo uma avaliação mais psicanalítica, a gente consegue perceber a reação da pessoa. Porque a sombra, ela é muito sutil. E todos nós estamos vivendo atualmente as nossas sombras, principalmente nós que estamos nessa busca de uma conexão com a fonte. Então, quem está disposto a abrir mão de si, a abrir mão dos 5 sentidos? E entender que isso não significa não ter a sua individuação, a sua individualidade, a sua forma. Muito pelo contrário, a gente vai ter uma liberdade, a gente vai ter uma liberdade muito maior, porque nós vamos estar conectados com a fonte. Muda mentalmente, emocionalmente e fisicamente. A gente vê essas desarmonias nas pessoas, tudo isso aí que o Roberto explicou, que causa no nosso físico, nós estamos vivendo isso todos os dias. E nós já aprendemos muitas coisas maravilhosas que o estudo do Joel nos ensina, e ainda assim estamos vivendo as desarmonias. Por quê? Porque estamos aí no caminho da conexão. Mas qual é a minha atividade? Qual é a minha atividade de dentro para fora, onde eu conecto meu corpo, minha mente, meu emocional, que eu transformo em toda essa maravilha que é o Joel no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha manifestação de amor.
Eu falei em um vídeo, em um áudio postado lá no nosso grupo de acolhimento sobre o amor incondicional. Então, que é um amor completamente diferente desse amor humano que nós estamos acostumados a sentir. E a gente não vai sentir o amor incondicional se nós estivermos conectados com os nossos 5 sentidos. Porque eu vou olhar para a Luana e eu vou fazer algum tipo de julgamento, mesmo que depois eu pense, opa, não posso julgar, cancela, porque a gente aprendeu assim em algum momento aí, né? Então, quando é que a minha emanação vai ser limpa, a ponto de ver a desarmonia da Luana e simplesmente entender que aquilo não tem poder? Aí sim a minha emanação é limpa, porque quando a gente entende de energia, a gente sabe que o universo nos devolve o que a gente emana, por isso que nós somos espelhos uns dos outros, porque a minha emanação é o que saiu, mesmo que depois eu cancele, ela já foi. Eu já falei, eu já pensei, eu já emanei, né? E muitas vezes isso vem com muita força e reverbera no outro e depois reverbera em nós novamente. Então, é um treino diário que vai vir com base no conhecimento dos mecanismos humanos. Porque isso que a gente vai fazer aqui, a gente sempre costuma dizer, né? Como a minha carne prejudica meu espírito, né? O que eu posso mudar, o que eu posso fazer? Mas e se a gente fizer o contrário? Como o meu espírito pode ajudar a carne que ele habita, o templo que ele habita? Tendo autoconhecimento, não esse autoconhecimento que nós buscamos dentro, por exemplo, do que o Joel fala, do que o professor Hélio, ciência cristã, o autoconhecimento do meu mecanismo, da minha máquina, porque é a minha máquina que ajuda o espírito a realizar. É a minha máquina que está aqui hoje, que me propus a ficar um período lá quietinha, estudando, ganhando conhecimento, e me conectei com o Roberto, e a gente juntou as ideias e criou isso aqui. Mas eu trabalho a minha máquina, eu entendo o meu sentir, eu entendo que eu senti uma ansiedadezinha antes de começar essa live, mas está tudo bem, está tudo certo. A minha carne sentiu, mas meu espírito está pronto. Então não tem medo, tem só conexão. Calma aí, carne. Toma uma aguinha, se a boca fica seca, e bora continuar. Entendeu? E isso é para tudo que a gente vai fazer. Então, esse treino, ele vai partir do autoconhecimento emocional, que significa conhecer o nosso físico. Né? O Roberto pode falar mais isso em relação a exercícios físicos, por exemplo. O que revela sobre nós não conseguir uma postura no exercício físico, na yoga, por exemplo, e em tantas outras coisas que a gente realiza no dia a dia, onde a sombra se manifesta e a gente não percebe. Roberto? Eu vou falar um pouquinho sobre a sombra do onipotente. A sombra do onipotente, ela está instantaneamente sobre nós, 24 horas por dia, 7 dias na semana e 365 dias no mês. Porém, nossa massa de pensamento, e juntamente com o pensamento coletivo, nos afasta a percepção, tá, de um pouquinho da harmonia desta sombra. Por quê? Dentro de nós existe um mecanismo, e esse mecanismo, que é gerado pelo contexto de sombras psicológicas, encurtamento muscular, falta de reflexo, isso tudo contribui, tudo essas coisas que acontecem, nós cairmos no chão, a gente tropeça, tudo o seu contexto de sombras psicológicas. E esse mecanismo, ele traz, né, essa rejeição, essa resistência, tá, nos proporcionando o quê, gente? Muitas vezes dores, somatizações. Por quê? Cria-se uma toxina.
na parede do vaso sanguíneo, tá? Impedindo, ou seja, transformando esse sangue que está com pH positivo num pH oposto, gerando acidez. E aí começa a ser criado todo o processo de doenças no corpo, por causa do conceito da sombra. Porque quando o professor fala que a sombra começa a expurgar, ou seja, sair para fora, começa a emergir, é o contexto de somatizações. Muitas vezes o sistema nervoso ele não aguenta. A pessoa dá uma explosão, é uma raiva, a pessoa fica chateada. Então, há vários tipos de a gente perceber isso. Tá, e aí como que a gente faz para que a gente entre nesse estado, que a gente vá soltando essas coisas, que a gente entre no estado de harmonia e purificação do nosso sistema, nosso sistema do corpo, tá? Nosso organismo, através da meditação contemplativa. Tá? Mas dentro da meditação contemplativa, existe também a rejeição. Tá? Por quê? Porque quando a consciência é tocada, ela é obrigada a ser limpa. E essa sujeirinha que está lá, ela vem para o consciente para ser elaborado, equacionado e transmutado. Porém, muitas vezes a gente não sabe como fazer isso. E a gente coloca mais terra em cima, coloca mais concreto em cima. E a gente vai fazendo as práticas e aí não dá certo, alguma coisa acontece, e aí se diz, não, continua, persistência, continua, persistência. A pessoa entra num processo de infantilização e sofrimento. Este processo de infantilização e sofrimento, nós chamamos na alquimia de calcinátil. Queima. O fogo, ele queima, ele purifica. Então, a pessoa vai queimando, vai purificando isso. Até que a pessoa, pela persistência dela, ela é atingida por um estado de graça, pela persistência que ela está na calcinátil. E aí entra a absolute, a pessoa começa a amar. Tem uma cena no filme Quem Somos Nós, que a atriz principal, no final do filme, ela vai para o espelho e ela se vê gorda ali. Aquilo ali é um aspecto de sombra psicológica que emergiu para a consciência dela. E ela, com raiva, ela toca tudo no espelho, ela quebra o espelho. E depois desse evento de raiva, veio a transformação. E ela começou a desenhar o coraçãozinho na pele dela ali. Não sei se vocês já viram esse filme. Então, vocês vejam, começou a desenhar coração, e a pessoa que morava com ela, uma garota, uma loira, veio pedir uma pasta de dente, e ela deu sorrindo a pasta de dente. Então, ela se transformou ali. Então, ela entrou num processo de sofrimento e ela se transformou. Por quê? Porque houve a rendição. Então, claro que isso, a gente passa por esses processos e a gente começa a entender por que certas coisas acontecem. É dentro da família, é fora da família, ou é no trabalho, ou é em qualquer coisa. Por quê? Porque está na nossa consciência. Precisa ser equacionado, trabalhado e transmutado isso. E para a gente poder entender isso, a gente precisa entrar mesmo nessa questão lá atrás. O que foi negado para ti? O que foi dito para ti lá, quando tu era, né? Tu queria brincar, o que foi dito para ti? Então, todas essas questões vêm para a consciência para a gente resolver. Muitas vezes a gente não sabe que está lá atrás. Né? Então, a gente vai, com certeza, gente, esse trabalho auxiliar. Porque o Joel, ele entra nesse contexto, mas ele entra no contexto da unificação pelo Espírito. Ele chama a noite escura da alma, que é esse processo psicológico também, o Jung também chamou isso, né, de noite escura da alma, quando a gente entra nesse processo de sofrimento e a gente procura entender porque aquela pressão está acontecendo conosco. E é bem isso, é a calcinátil. Esse processo todo é a calcinátil, é o fogo que vai queimando e vai purificando a nossa consciência. Só que a gente tem mais 8 processos. Dentro desses 8 processos de alquimia, a gente vai passando, vai evoluindo, mas isso é automático, é dentro da própria consciência. A consciência, ela vai se purificando. A Lohane Sickler também aborda isso no livro dela, Alquimia da Consciência, que foi também estudado, para que a gente pudesse falar aqui, né, desses termos mais gerais. Vânia? Exatamente, é muito interessante essa parte de
a gente não conseguir fluir ainda, né, na manifestação da presença, pela falta de autoconhecimento e também pelos mapas que foram colocados em nós desde muito pequenos, né? Não só em nós, mas em toda a humanidade, desde há muito tempo, mapas foram implantados onde pode isso, não pode aquilo, onde Deus é separado de nós, ele está lá em cima e ele é vingativo e a gente tem que temer, tem que servir e tem que honrar e as coisas são limitadas. Se você estiver fazendo o que determinada dogma quer, você vai para o céu, senão não. Então, são N formas que estão dentro de todos nós e que a gente olha só única e exclusivamente para isso, né? Então, quando a gente se liberta de um dogma e a gente entra num conhecimento mais amplo, como esse do Joel, a gente se sente muito conectada, né? E aí vem aquele desejo do espírito de se manifestar, mas logo as mazelas da vida aí, do ser humaninho que nós somos, começam a aparecer, né? É igual a ressonância, por exemplo, que é o trabalho do professor Hélio Couto. As pessoas costumam dizer, parece que piorou depois que eu fiz a ressonância, né? Por quê? Porque a pessoa não se conhece, né? A sombra vem e ela recolhe, ela não aceita, ela rejeita, e isso vai ser manifesto na vida dela, ou fisicamente, ou com questões do dia a dia, né? E a gente, quando a gente entra na espiritualidade, a gente quer muito fazer o bem, né? Eu quero ser luz, nós vimos algumas respostas assim lá nos nossos questionários. As pessoas não sentem medo e elas querem ser luz, elas querem ajudar os outros a se desenvolverem também espiritualmente. Isso é ruim? Não, isso é bom. Né? Tudo que a gente fala aqui em sentido espiritual, por quê? Porque existe um mundo só, que é o mundo espiritual, né? Para algumas pessoas que ainda não conhecem o trabalho do Joel e que estão aí, tem que entender, por que eu vou falar isso, tá? Eu ouvi de uma pessoa que me chamou no particular e disse, o que vocês estão falando é religião. Então, para as pessoas que não conhecem o trabalho do Joel, não é uma religião, é uma conexão com a fonte. A partir do momento que nós entendemos essa conexão, a gente consegue ir se limpando desses mapas que foram implantados em nós. Mas, para isso, a gente precisa, como já foi falado, conhecer a si mesmo. E é sobre essa frase de Jesus que eu quero falar agora. Né? Jesus disse, ame ao teu próximo ou ame teu próximo como a ti mesmo. E a espiritualidade está parada no ame a teu próximo. Todo mundo quer fazer o bem, todo mundo quer ajudar o outro, todo mundo quer se conectar. Né? Mas lá dentro do coraçãozinho, lá dentro das suas coisinhas íntimas, existe uma dor, existe um sofrimento, aí tá tudo bem, até que aquela pessoa fale de alguma forma que ative uma sombra. Aí a gente vai revidar, a gente vai responder, a gente vai sentir raiva, mesmo que depois se arrependa. Então, qual que é a proposta da alquimia da unidade? A gente vai dar uma invertida nessa frase. Ao invés de nós falarmos ame o teu próximo como a si mesmo, a gente vai dizer como a si mesmo, ame o teu próximo. Porque eu só vou poder amar incondicionalmente todos vocês que eu estou vendo aqui quando eu amar a mim incondicionalmente. E para que isso aconteça comigo, eu tenho que ter plena consciência do ser que eu sou, dos passos que eu dou, do que eu emano. Aí a minha conexão com a fonte, com a presença, vai ser limpa.
Então, muitas vezes a gente fica querendo sentir, né? Está meditando e está querendo sentir alguma coisa física ou ouvir alguma coisa. Isso é bom? É bom. Algumas pessoas sentem, né? Mas por que que não é uma constante? Porque eu preciso sentir primeiro o meu templo, o meu corpo conectado com o meu fragmento divino. A partir do momento que eu já me coloco na meditação, que é uma constante que vai ajudar nesse processo, né? É a nossa forma de maior achego, né, com o Criador, é o momento da meditação, junto com todo esse conhecimento que eu vou ter de mim. Porque olhar para a gente viu lá que as pessoas não quiseram responder, porque é difícil. Quem é a Vânia? O que eu vou falar de mim? Eu me olho no espelho e me reconheço, mas me reconheço de verdade. Se eu tenho um instinto assassino, eu posso matar, e aí eu vou fazer o que com isso? Como eu vou lidar com essa sombra que eu tenho? Eu vou colocar ela embaixo do tapete ou eu vou acolher? Então, a maior conexão que nós vamos ter com a presença, com o fragmento divino, com a centelha, com a fonte, é praticar o como a ti mesmo. E praticar o como a ti mesmo é para nós e para todas as pessoas que estão em volta. Isso requer uma disciplina, uma constância e um amor próprio muito grande. Porque a gente desiste muito rápido de nós mesmos. E a gente nem percebe isso. E isso nas sessões de psicanálise é muito evidente. As pessoas estão na busca espiritual e elas esqueceram completamente de si. Isso é uma memória apagada, mas que ela está lá e que a conexão verdadeira só vai acontecer para que venha tudo, para quem quer casa, carro, apartamento e todas as outras coisas são acrescentadas. É muito fácil dizer assim, tudo já me foi dado, a sua graça é minha suficiência, o reino de Deus está dentro de mim, e eu não vejo isso na minha vida. Às vezes eu vejo uma coisinha ali, uma luzinha, uma coisinha que acende, mas logo se apaga. Por quê? Até isso é um sinal de que eu tenho que praticar primeiro o como a ti mesmo, o como a si mesmo. Eu tenho que primeiro desejar para mim e fazer por mim tudo que eu desejo e almejo fazer pelo meu irmão. Senão, não tem congruência. A gente não consegue colocar o peso exato nessa balança. E isso, como eu disse, requer um esforço, porque eu vou me auto-observar redobradamente. Quem já pratica a auto-observação vai fazer isso com muito mais força. Porque tudo que eu faço vai reverberar na pessoa que está do meu lado, no meu meio, no meu ambiente e no inconsciente coletivo. Roberto? Essa questão do espelho é que, em sã consciência, cada um de nós é um ser único no universo. E tudo reverbera pró e contra nós mesmos. Então, tudo aquilo, todos os eventos que acontecem e que chegam ao nosso conhecimento estão envolvidos dentro da própria consciência. Isso dentro de um processo metafísico, o Joel explica muito bem, porque dentro do Caminho Infinito tem lá uma frasezinha que fala, né? Quando você começa no caminho espiritual, é preciso apaziguar os conflitos dentro da sua própria consciência. Por quê? Porque os conflitos, dentro desses conflitos, primeiro, gera bioquímica, gera um sentimento, gera uma frequência. Então, o cérebro, ele emite uma frequência X, 12 Hz.
Mas o coração, ele tem uma potência 5.000 vezes mais que o cérebro. E aí a gente já está explicando o que acontece quando a gente emana um sentimento. Da primeira parte que a Vané falou, como a ti mesmo. Quando a gente emana um sentimento, esse sentimento ele cria uma potência e tem um retorno para nós. Por quê? Porque o coração ele emite uma frequência, um pulso eletromagnético 5.000 vezes maior que o cérebro. Então, dentro da questão alquímica, é muito importante a gente, primeiro, limpar os nossos sentimentos, observar os nossos sentimentos, sobre qualquer coisa. Pandemia, sobre qualquer coisa que está acontecendo no mundo. Um ser de luz benevolente, gente, o sentimento dele é um sentimento de graça para todos. Então, ele não tem a questão que a gente fala, muitas vezes as pessoas falam, né, de similaridade de sentimento, que a pessoa tem que sentir o que a pessoa sente. O sentimento dele é espiritual. E dentro de um sentimento espiritual, ele vai detectar se a pessoa ela está com sentimentos ocasionando, que já vem de um contexto, um histórico de sombra, ou não. Então, dentro desse aspecto, é muito importante a gente começar a observar dentro da própria prática a questão sentimental. Porque o nosso coração ele carrega uma memória tão grande quanto o cérebro. E às vezes a gente pensa que está na mente, está no coração, porque todos os sentimentos eles são reprimidos. Na questão da parte da infância e adolescência até chegar adulto. Mas dentro dessa questão, a gente fala separado para que todos entendam, mas dentro desse aspecto sombrio é uma somatória de energias. Tá? Então, o como a ti mesmo, ele fica lá, amai o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, está dentro lá do nosso mapinha, né? Ame o seu próximo. Depois tu vai te amar. E aí depois tu vai cuidar de ti, depois tu vai cuidar do teu sentimento. Se alguma pessoa te diz alguma coisa que gerou um sentimento de conflito em sua consciência, você ficou mal com aquilo, você diz, fulano me magoou. Vou trazer um exemplo prático aqui, o fulano me magoou com a situação X, ele falou uma questão tal, e isso, o que esse cara está pensando? Então, existe que essa questão está lá dentro da sombra. Qualquer situação, boa e ruim. Quando chega um trabalho para a gente fazer, mas isso não é para mim. Isso aí é um trabalho que eu tenho que estar mais preparado para fazer. Eu tenho que estudar mais, eu ainda não sei, eu tenho medo. Então, isso também vai lá para a sombra. Então, todos esses aspectos que estão o amar a nós mesmos, porque depois que a gente começa a trabalhar isso dentro dessas questões, e eu falo isso porque eu sou um exemplo vivo, gente, de questões lá de trás, questões familiares, e que a gente vem trabalhando mais intenso ainda. Porque, assim, todos aqui, não pensem que um ser que chega nesse processo de iluminação, ele não tem sombra, ele tem sombras. Ele tem que trabalhar constantemente as suas sombras. Um evento que aconteceu com o Joel, que depois que ele começou a curar, ele teve uma queda financeira lá, que ele não tinha dinheiro para comprar um pão dentro do consultório dele. Então, foi um resquício que sobrou, que ele teve que trabalhar. E ele sentou e disse, por quê, pai? Por quê? Porque a consciência humana não compreende as questões do espírito. Então, a questão espiritual e amar nós como a si mesmo primeiro de tudo, se a gente é uma pessoa, aceitar aquilo. Aceita, soltar e vai trabalhando, vai soltando dentro da própria prática. Vai aparecer dentro da própria prática. E aí vocês vão intensificando essa prática diariamente. Pode ser com os olhos abertos mesmo, gente. Qualquer situação que vocês não gostam, mas por que eu não gosto disso? Por que aquela situação mexeu comigo? E vai trabalhando isso. Vai trabalhando. E vocês vão ver que vocês vão ampliar a visão de vocês. Vão começar a ampliar a visão. E aí a gente vai tendo essa percepção espiritual da vida. Mas não quer dizer que o ser espiritual, ele é bobo. Não. Ele vai saber dizer o não e dizer o sim na hora necessária. É a vida prática, é a realidade. Muitas vezes a gente fica com o pé lá no espiritual e a gente está numa realidade, a gente está numa terceira dimensão, que é um mundo que foi criado um mapa aqui, um sistema.
tá? A engenharia do consentimento, ou Matrix, que foi criada para a gente aceitar tudo que acontece aqui. E foi nos colocado uma venda nos olhos para a gente não vislumbrar o mundo espiritual que há ao nosso redor, a beleza da vida. E esse aspecto entre nós mesmos é importante, porque daí cada um de nós, a gente vai achar um ponto, um clique dentro dessa prática, que vai removendo esses véus, essa trava do nosso olho, que Jesus fala lá, tire a trave do seu olho antes de tirar o cisco do olho do outro. E aí, quando Jesus fala para a mãe dele que quem é minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu pai é minha mãe e meus irmãos. Vocês viram que é outra visão? Se for falado isso para uma mãe e um pai, já gera um conflito. E é um contexto de sombra aí, porque foi gerada essa situação que existe um ídolo ali, é uma idolatria. Então, a questão idolatria está no simples fato de a gente aceitar. A gente aceita o bem, a gente aceita o mal. Mas por que a gente aceita? Porque existe essa engenharia do consentimento. Né? As mídias, as conversas, no dia a dia. A gente sai de um estudo espiritual, por exemplo, pega o grupo do Gilson, segunda, quarta. Sai do estudo, é à noite, mas no outro dia tem o trabalho. E aí, lá no trabalho, as pessoas começam pipipi, pipipi, a pandemia, a vacina que não chega, e tarará, tarará, e você vai criando aquela sensação interna dentro de você, aquela revolta. Isso, e uma parte é boa, mas outra parte é porque você está dando poder àquilo também. E aí, aí é que vem o ponto que liga a impersonalização do eu. E é esse ponto sutil aí, que é dentro da nossa indignação com o mundo agora, tá? E o que acontece na nossa volta. É uma coisa bem sutil, mas que dentro da prática a gente consegue perceber. Quando a gente sai fora, a gente leva, por que eu senti isso? E aí a gente começa a emanar. E aí quando a gente troca, as pessoas que estão do nosso lado, mas como você está diferente? Você não dá mais importância para isso. Quantos morreram? Quantos estão vivos? Quantos... Não. É normal, é a benevolência, que as coisas que estão acontecendo, gente, vai acontecer coisa pior, já vou dizer para vocês, tá? Não se preocupem, vai acontecer coisa pior. E agora vai começar a acontecer coisas com a economia. Tá? Mas isso já foi dito há 2000 anos atrás, vem sendo dito nos estudos aí do próprio Joel, estudos espirituais, Eckhart Tolle também aborda isso, porque é o inconsciente coletivo tomando forma e sendo trabalhado aí. Tá? A informação ela está chegando no teto. A teoria das estruturas dissipativas diz que quando a informação, esse átomo ele é carregado, ele vai ter que saltar de órbita. Então, esse átomo ele está vibrando muito forte agora, neste momento. Então, ele precisa dar um salto de órbita, um salto de consciência. Vânia? Tá fechado o teu microfone. Pronto. Falando um pouco sobre a teoria da conspiração, é muito interessante que eles têm umas bases, né? Quem implantou isso foi um sobrinho de Freud, se não me engano é Eduard Berner, alguma coisa assim o nome dele. E ele disse assim, eu até anotei aqui, pessoas que satisfazem seus desejos se tornam dóceis. Então, os dirigentes dessa ordem que nós vivemos hoje, eles fazem o quê? Satisfazem os nossos, instigam os nossos desejos e satisfazem os nossos desejos. Daí nasceu o consumismo, né? Então, deve-se mudar a cultura da necessidade para a cultura do desejar. E isso nós estamos vivendo aí a vida inteira. E esse desejo, ele também se refere à parte espiritual. Porque todo mundo quer. Quais são as maiores necessidades do ser humano que vive nos 5 sentidos, né? Ser amado e ser aceito. Então, ele vai seguir a grande massa.
E nós vemos essa moderna espiritualidade aí, onde todos estão seguindo, só que não há uma mudança no inconsciente coletivo, entendem? Então, a gente vai saber que a espiritualidade atingiu um nível elevado quando a mudança do inconsciente coletivo começar. Quando as pessoas começarem a se conectar mais uma com as outras. E essa conexão vem totalmente do como a si mesmo. Então, eu vou me bancar e assumir a responsabilidade para mim? Ou eu ainda vou ficar culpando o outro? Ou ainda vou ficar achando que tudo que acontece na minha vida, a culpa é do fulano, daquele ou daquilo, ou do governo, ou do preço, ou seja lá o que for. Então, a responsabilidade é nossa. Nós estamos... O que nós desejamos? A individuação. Eu sou responsável o suficiente? Eu vou bancar a minha individuação? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Para a gente levar esse diferencial dessa plenitude do conhecimento do Joel para tudo na nossa vida, para uma decisão de trabalho, para uma forma que nós vamos meditar. É muito fácil eu dizer assim, eu sou ser humano, eu vou demorar ainda, porque o Joel levou tanto tempo para conseguir e eu também vou demorar. Isso é uma muleta, isso vira uma muleta para a gente. O Joel descobriu fogo, eu sempre falo isso, porque esse fogo, essa palavra que é viva e exerce poder, entendeu? Então, a gente só risca o fósforo e vai lá e realiza, e acende a fogueira, que é o quê? Essa conexão, né? Com o nosso fragmento divino e que contagia. Eu vou emanar uma faísca da fogueira que está em mim, para cada um que está aí, para todo mundo que está no meu meio, e isso é muito rápido de acontecer. O ponto-chave é, eu não assumo a responsabilidade da minha espiritualidade. Eu quero ficar aí engatinhando. E Jesus disse o quê? Que o leitinho é para as pessoas que são crianças, ou seja, que tem um ego infantil, que vive brigando consigo mesmo, querendo ser uma coisa que não se propõe a ser. Então, olhar, é isso que a alquimia da unidade vem, para rasgar esse véu e escancarar. Você está preparado para levar uma chacoalhada e ver a sua sombra e dizer que eu sou realmente isso e a partir daí eu começar a minha conexão? Ou eu vou ficar usando a máscarazinha que a espiritualidade coloca aí e lá no fundo estar vivendo ainda dentro dessa teoria da conspiração que nutre os nossos desejos? Ô, Vânia, boa noite. Boa noite. A alquimia da unidade já levou você a conhecer o seu Criador? Estamos todos na busca do conhecimento do Pai, né? Cristo, a unidade, a consciência crística vai me levar ao estar com o todo, né? A conhecer o Deus que me permitiu ser um fragmento dele e desenvolver dentro desse corpo limitado humano esse fragmento. Então, quando eu falo me bancar, é justamente isso, né? Meu espírito é gigante, mas está vivendo sobre um corpo que é limitado, que precisa ser impulsionado, que precisa ser equacionado. Então, a gente vai estar transformando os nossos 5 sentidos humanos nos 9 frutos do Espírito, que é citado lá em Gálatas. Como nós vamos praticar esses 9 frutos do Espírito na nossa vida? Com muito amor, com muita dedicação e com muita disciplina, principalmente para suportar todas essas desarmonias que a gente sabe que são aparências, né? Toda essa conexão vai fazer com que a gente olhe para essas aparências só como cenas passando na nossa vida. E por mais que haja
uma situação desafiadora na nossa vida, a gente vai conseguir reinterpretar isso, né? Então, é sair dessa zona de conforto e ir caminhar. Entender assim, eu estou engatinhando, mas eu já posso levantar, eu já posso andar segurando, e daqui a pouco eu já ando sozinho, e daqui a pouco eu corro. São degraus que a gente vai atingir, mas nós fomos preparados por todo esse sistema, por toda essa ordem que a gente vive, para não nos manifestarmos. Os nossos desejos são apenas carnais, são apenas superficiais. Então, essa alquimia, ela vai nos limpar, estamos todos no mesmo processo, não tem melhor, não tem pior, não tem mais, não tem menos, tem só a escolha de eu vou fazer, eu vou caminhar, eu vou me bancar, eu vou me transformar. O meu olhar é para mim, e a gente aprendeu que olhar para mim é ser egoísta. Isso está dentro da teoria do consentimento. Quanto mais eu achar que eu fizer por mim é egoísmo, eu vou esquecer de mim. E eu vou viver fazendo pelo outro. É bom? É claro que é. A gente está sempre estendendo a mão para alguém com uma palavra, com uma atitude, com alguma coisa financeira ou material, né? A gente está sempre fazendo isso, isso é incrível, mas a gente se esqueceu da gente mesmo. Por isso, como a si mesmo é muito importante, porque é o como a si mesmo que vai me dar base para eu mudar a minha realidade, que nós estamos aqui, ó, todos os dias criando, a todos os momentos criando a nossa realidade, muitas vezes com base numa sombra que a gente não consegue nem perceber ainda. Entendeu? Por isso que é desafiador, por isso que eu tenho que me bancar, né? Por isso que eu tenho que ter essa perseverança comigo mesmo, né? Esse caminhar com disciplina para atingir esse objetivo. Roberto, não sei se a gente já finalizou ou tem mais alguma coisa? Todo aquele que me procura, ali eu estou. O próprio Criador, ele está aonde nós estamos, aqui e agora, através de uma transmissão de um simples conferência, levando a informação para cada consciência. Então, o Criador, ele está operando instantaneamente. Eu falei lá atrás, na questão da sombra do Onipotente, a questão do ser individual. Quem realmente nós somos? E esse fragmento que a Vânia fala, essa centelha divina que o professor Hélio fala, e toda a questão que é o centro do nosso ser, é essa percepção do próprio Criador, que somos, é a nossa individuação, é a nossa individualidade. Claro que, dentro desse processo de emanação, colocou uma percepção de 5 sentidos, gerando um ego, uma persona, que foi treinada para conviver no meio de uma sociedade. E quando a gente vai para esse processo alquímico de transformação, nós aprendemos o quê? Que existe em nosso ser interior essa onipotência, esse poder, esse ser. Mas esse ser, como foi falado lá, amar a si próprio, não é na questão de então agora eu tenho que me amar, então agora eu vou fazer as coisas só para mim e os outros que vão se ferrar. Não, gente. Não. Amar a si próprio é entender as questões sentimentais, as questões emocionais e fazer a elaboração disso. E a partir do momento que nós fizemos a elaboração disso, a gente vai amar instantaneamente o próximo. Por quê? Como que a gente vai deixar a oferta no altar se a gente tem uma picuinha com o irmão lá? Não foi dito para a gente ir lá primeiro fazer as pazes com o irmão, para depois lançar a nossa oferta no altar? Foi dito isso há 2000 anos atrás. Então, o que é a rixa? O que é a desavença com o irmão? É o conflito na nossa consciência, em relação àquela pessoa que está se mostrando para nós.
Mas e por que aquela pessoa está agindo assim? Porque algo dentro da minha consciência trouxe isso para minha consciência para ser elaborada e para ser trabalhada isso, transmutado isso. Ah, eu fui numa loja e fui mal atendido. Qual é o contexto que está na consciência? Ah, eu fui lá no restaurante e senti que a pessoa me tratou diferente porque eu sou negro. O que está na consciência? O racismo, a questão do racismo, que é uma sombra gigantesca, gente, e é uma sombra gigantesca, né? A gente vai levantar isso também, ponto a ponto, isso, que é a questão da engenharia do consentimento. Ela trabalha muito bem porque ela te dá um problema e logo em cima ela te dá uma solução. É muito estratégico isso da Matrix. Eles põem o probleminha e lá eles lançam uma solução para você ficar dentro do sistema e não sair do sistema. Existe uma película muito fina, muito simples, intuitiva, que está ao ponto de conexão, e dentro da alquimia da unidade a gente trata aqui, desacortina todo esse véu. E a gente vai trabalhando isso. Tá? Através do quê? Através dos processos que muitas vezes as pessoas não querem fazer. As pessoas vão com estudo, mas elas não querem tocar em algumas situações. Então, isso está dentro da engenharia do consentimento, ou Matrix. E eles são muito espertos. Eles estudaram profundamente a mente humana para gerar isso. Eles te dão um doce, eles te dão vamos supor ali, um sal, e depois te dão um açúcar, logo em seguida. E a gente fica nessa questão, nessa guerra dos opostos, né? Que é a dualidade, bem e mal, que é a guerra dos opostos, esse conflito interno que a gente tem lá, a gente não entende. A questão do ânimos e ânimas também não entendemos, né? Que essas duas energias. Então, a gente vive assim, vamos tocar, daqui a pouco melhor. O ano que vem, de repente, vai estar melhor, né? Mas agora o pessoal está parado, mas o ano que vem está melhor. Então, vamos trabalhando assim, vamos deixando. A realidade, ela mostra que não vai ficar melhor se a consciência não der um salto. Vânia? É isso, gente. Acho que ficou claro, né? Toda essa nossa proposta de individualidade que leva à individuação. Então, estarmos desejosos de nós mesmos. Esse tem que ser o desejo humano que a gente pode sentir, né? Porque muito a gente fala de não praticar os nossos desejos humanos e meditar e ir para a leitura, para o entendimento. Então, o único desejo que nós podemos manifestar é o desejo de nós mesmos. E essa busca vai trazer a conexão com o nosso fragmento divino, porque se tudo já nos foi dado, essa percepção também está em nós. A gente precisa rasgar o véu, tirar os mapas, descascar a cebola, tem N formas de falar isso, né? Só que tudo isso vai gerar um conflito, vai gerar uma dor, lembrar de uma coisa que muitas vezes a gente quer esquecer é desafiador, mas é preciso? É preciso, porque a gente tem que apresentar a nossa oferta pura, limpa, e isso vai reverberar em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. A gente sabe que a abundância está aí, a gente só precisa abrir a nossa porta interior e receber, né? Abrir o peito para essa conexão que tanto a gente deseja. E para isso, a gente tem que olhar para as nossas questões, para as nossas coisas, para a partir daí seguir em frente. É isso aí. Entre outras coisas, lá no nosso grupo de acolhimento, a gente colocou já muitas matérias, eu não sei se todos aqui estão
ou se desejarem estar, ou se viram o nosso vídeo de apresentação no canal do YouTube. Nós temos um grupo de acolhimento no Instagram. No Instagram tem o grupo de acolhimento, o link do Telegram para o grupo de acolhimento e para o canal. Então, lá já tem... Oi? Eu peço para vocês, botem, ô Roberto, coloca no Oi. grupo geral para o pessoal ter acesso ali, para quem não chegou a assistir o vídeo. Daí o pessoal bota no grupo geral lá, que para quem é do grupo de estudos ali poder acessar, né? Isso. Maravilha. Roberto? Pessoal, então eu vou passar aqui para vocês, tá? Que a gente está chegando também. Esse trabalho ele tem novidades, né? Então a novidade é que a gente vai lançar uma classe fechada de estudos, tá? Onde que a gente vai trabalhar, né? A partir do momento trabalhar deste início, tá? Destas questões. Essa classe ela vai durar 6 meses de estudos, tá? A gente vai propor dentro dessa classe as aulas, tá? Os vídeos e atividades, né? Atividades que vão fazer mesmo a pessoa sair mesmo da zona de conforto. Entendendo esse ponto de mutação entre a metafísica e a mecânica quântica, que na verdade é uma coisa só, mas muitas pessoas se apegam à mecânica quântica, transformam isso num pensamento mágico, e aí fica tudo como Dantes no quartel de Abrantes. Então a gente vai levar isso para a unidade, para a gente chegar lá, e aí lá a gente vai começar a entender o que o Joel explica e o que a senhora Ed explica em relação à própria doença, em relação às coisas que acontecem no nosso cotidiano da nossa vida. Bom, essa classe, como eu já falei para vocês, ela vai durar 6 meses, tá? Alvânia, tu tem o cronograma aí? Tenho. Tá, então vamos passar o cronograma para eles dos módulos que vão ser aplicados dentro dessa classe. Então, vão ser 6 meses de estudo, sendo 2 aulas por mês, num total de 3 módulos. Então, o primeiro módulo, a gente vai falar um pouco sobre a psique, 5 sentidos, resistência emocional, psíquica, espiritual, inflação do ego. Tudo isso com vídeo, com atividades e com transformação, porque nós vamos estar ao vivo, juntos, vivendo essa alquimia, esse processo. No segundo módulo, a gente vai falar sobre escolhas, fluidez divina, soltar, arte, yoga, exercício físico e sombra. Que esses temas todos estão ligados? Como a gente percebe isso no nosso dia a dia? Também com vídeo, com atividade. E o terceiro módulo vai ser uma aula de autoavaliação, depois a rotina dos hábitos, aí a gente já vai estar finalizando 6 meses, né? Muito provavelmente a alquimia já transformou muito de dentro de nós, muito das coisas a gente já vai ter levado para o consciente equacionado, limpado mesmo, né? Então aí a gente vai falar sobre essas rotinas e hábitos adquiridos, a transformação. E aí vai ser a conclusão do nosso curso, que vai ser um bate-papo como esse aqui, sobre tudo que foi vivenciado nesses 6 meses. E aí a apresentação de um novo curso, que também já está sendo planejado. Então, gente, é tudo feito com muita dedicação, muito amor e muita consciência espiritual. Eu disse para o Roberto que nós fomos privilegiados com esse presente, de poder ter tido esses insights que nós tivemos e trazer aqui a alquimia da unidade, porque esse trabalho não é nosso, nós somos apenas instrumentos usados para a divulgação de todo esse trabalho, dessa maneira que ele é, dessa forma
que ele vai fazer com você, com todas as sombras que possivelmente se levantaram hoje com as minhas falas, com as falas do Roberto, e que cada um que esteve presente aqui já está participando da alquimia da unidade, já está equacionando ou tendo clareza de alguns dos seus próprios sentimentos. Então, a nossa classe vai ser assim, ativa e constante. Roberto. Tem algum valor? Tem. Nós vamos trabalhar com o valor de R$ 75,00 cada aula, tá? Porque a gente está usando uma plataforma aqui, essa plataforma ela tem custo, tá? Então, o mês vai fechar em torno de R$ 150,00 o mês, tá ok? Então, a gente vai fazer dentro desses 6 meses, e a gente vai lá lançar como pagamento em cartão, várias possibilidades para vocês poderem participar da classe. Então, vai ter um custo? Vai. Esse custo vai dar R$ 150,00 o mês da classe, totalizando os 6 meses. Então, R$ 150,00 por mês, dá R$ 600,00. Você pode pagar no cartão até 18 vezes. Então, é assim, gente. A gente está disponibilizando aí, dentro desses temas que a Vânia trouxe para vocês, mas dentro da aula, a coisa ela vai se tornar um pouco diferente. Porque, assim, tem o tema e vem a intuição da aula. Por quê? Vai ter meditação, vai ser trabalhado, vai vir para a consciência e vai ser trabalhado um tema lá. E aí, o porquê que mexe, né? Vai mexer, com certeza. Então, vou trazer bastante coisas, né? Bastante coisas práticas vai ser falado lá, tá? Então, vai ter bastante coisas práticas. Então, vai ter as consciências atuando ali, e quem faz a ressonância poder entender um pouquinho dessa questão da transmissão de informação arquetípica, por exemplo. Tá? A gente vai tocar na questão arquétipo, vamos falar também dessas questões que envolvem, né, sexuais, que claro, que isso chega a ser um terror quando se fala disso. Mas lá dentro vocês vão ver que vai ser, claro, para alguns vai doer um pouquinho, mas para outros aí vai se tornando, a coisa vai ficando fluindo, vai sendo leve, vai sendo tratada. Muita prática, a gente vai falar muito da prática da meditação contemplativa, muito da prática da meditação contemplativa. Então, se vocês estão fazendo, vocês vão começar a intensificar isso de olhos abertos, porque o cérebro ele nos condiciona a uma zona de conforto. E tudo que a gente fala na questão pagar também gera uma questão de resistência no meio da espiritualidade hoje. Tá? Então, tudo que se oferece na espiritualidade tem de ser de graça. E isso, como o professor Hélio Couto fala, isso é um paradigma. Né? Então, a pessoa que está se disponibilizando e está estudando quase que 100% do dia, deixando de realizar consultas para estar estudando, para trazer uma elaboração de um conteúdo explicado para a pessoa poder entender, consumindo a maior parte do tempo, e a gente, claro, e essa pessoa, mesma pessoa, ela precisa de 6 em 6 horas regularizar a taxa de açúcar dela, como o professor fala. Então, aí vem essas questões também, tá? Mas tranquilo, tranquilo. Quer Então falar mais alguma coisinha, Vânia? Eu quero agradecer a disponibilidade de todos. É muito importante para a gente esse início e que todos tenham uma percepção ampla de tudo que foi falado aqui, que meditem, que se percebam, independente de estar na classe ou não. Nós já, como eu disse, trabalhamos o processo alquímico aqui, todos nós juntos. Estamos ressoando essa frequência da alquimia da unidade. Então, a gente vai se vendo aí por esse caminho dessa busca que todos nós estamos. Muito obrigada. Sandra, você fez alguma pergunta ali? Você colocou quem, mas eu não sei qual, em que você se referiu. A Sandra? Sandra, a Sandra Carla. Pode abrir teu microfone, Sandra.
Oi, tô aqui. Não, é porque você estava falando, enfim, que já passou um pouco aí o time, né? Mas você estava falando, explicando aí uma questão, e aí depois, aí você sempre se referia ao eles, né? É como se fosse, sabe, tudo muito lá fora, né? Tipo, eles. Mas eles quem? Não somos nós, né? O eles no qual foi referido é o inconsciente coletivo, tá? E eles e nós, né? Então, dentro dessa questão, eles e nós, claro que é uma somatória de todos juntos. Né? Porque o que acontece? Tem um nicho de pessoas, Sandra, vou explicar um pouquinho como é que funciona a engenharia do consentimento. Tem, no máximo, são um grupo mínimo de pessoas que controlam todas as ações financeiras do mundo. Tá? Então, esse grupo de pessoas, eles criaram o que a gente se chama de Matrix ou a engenharia do consentimento. Tá? Essa questão da dualidade a gente tira um pouquinho fora porque é inerente dessa terceira dimensão. E na questão evolução, tá? Nós estamos na terceira dimensão, um mundo denso. A densidade aqui, guerra dos opostos. Nós estamos aqui para aprender e para evoluir, para transcender isso. Né? Jesus, quando ele veio, ele trouxe a quarta dimensão da realidade, que é presenciada na carne, como o Joel falou. Pai, agora eu te conheço em carne e osso. Mas esse grupo de pessoas, através de uma mídia, tá? Na mídia, então, quando a gente começa a perceber, é um autocontrole que eles têm em tudo. Na questão da escola, na questão de faculdade, tudo é implantado subliminarmente um comando para que nós consentimos aquilo que acontece no mundo. Você conseguiu me entender? Quando eu falo eles são essas pessoas que criaram esse sistema subliminar, que eles vão lá, a pessoa já vem, né? Então a gente já nasce sobre um condicionamento, né? A mente condicionada, como ele fala lá, o Joel, a mente incondicionada é quando a gente sai dessa problemática, tá? Mas a gente é condicionado, a gente é treinado, né? A gente é formado uma persona para a gente conviver nesse mundo aqui. Então eles são muito inteligentes, eles te dão um doce, eles te dão uma paulada e te dão um remédio para curar essa paulada. Né? Através dessas mensagens subliminares, desenhos, né? Coisa legal que a gente vai tratar lá, a gente vai mostrar um desenho chamado Pepa. Esse desenho chamado Pepa, se vocês observarem, tem uma mensagem subliminar terrível para a criança ali. Né? Isso a gente vai trazer lá. Então, o que a gente vai comentar lá são coisas que a gente vem descobrindo assim, né? Através de intuição, de meditação, para ajudar as pessoas a, agora eu estou aqui, então eu já sei que isso aqui é uma visão, é uma miragem. Consegui te responder? Sim, eu estou de acordo. Mas eles também são irmãozinhos. São nós. São com nossos certeza. irmãos. Nossos irmãos. Até os mais trevosos, né? São nossos irmãos. Sim. Tem um filme que trata muito bem disso, que é o Constantine. Não sei se vocês já viram. Constantine, ele fala, né? Porque esses trevosos, eles quebram o equilíbrio, ele é obrigado a ajudar eles a fazer essa transição para onde eles vieram, da frequência que eles vieram, né? Então, eles são nossos irmãos. Por isso que tudo que nós vamos fazer, a gente faz com base na presença. Porque existe toda essa conspiração aí, existe tudo que a gente está vendo, mas a nossa consciência é de que todos somos um. Mas dentro desse todos somos um, como eu vou me portar, né? Como eu vou me manter nessa ordem ou matrix, entendeu? Então, isso é muito importante. Não existe quem não seja nosso irmão. O que existe é o nível de frequência, né? Aonde nós estamos, aonde eles estão, luz e sombra, toda essa questão. Então, a gente não vai nunca, jamais julgar aquela pessoa. A gente vai olhar para o que ela está fazendo para mim ou para a humanidade toda, né? E a gente vai equacionar. A gente trabalha com base na atitude,
não com base no que aquele ser é. A gente já sabe quem ele é e o que ele é, né? Mas como que essas atitudes desarmônicas, elas influenciam na nossa vida de uma forma geral, com tudo que a gente falou aqui, por exemplo, né? Então, esse é o ponto principal que nós temos que ter em mente. A gente tem um trabalho para transformar toda essa desarmonia em amor, em alegria, que são as energias primordiais e que nós estamos aqui começando a treinar para aprender, né? Porque quando a gente parar para pensar, eu realmente sinto alegria, a gente vai ver que talvez ainda não essa alegria plena, esse contentamento, mas estamos no caminho. E essas pessoas, elas também vão passar pelas modificações no devido tempo. E nós aqui temos o privilégio de estar aqui hoje, nesse momento na Terra, estudando isso aqui para trazer essa harmonia para a vida das pessoas, na nossa vida, no nosso entorno. Né? A gente vai ressoar o bem. É isso aí, gente. Gente, Então, uma a gente ótima fica noite. por aqui. Muito, muito, muito obrigada. E a gente vai se encontrando, como eu falei, nesse caminho. Muito Ótima obrigada. noite a todos, muito obrigado. A paz de Cristo para todos nós. Nos vimos aí, né? Estamos juntos sempre. Com certeza. Estamos. Obrigadão. Beijo, beijo.